tarde a todos. Essa sessão é especialmente importante para esse curso. Nós vamos convidar o Gerson Pereira, que é o diretor do Departamento Nacional de HIV/AIDS, ISTs e hepatites virais. Mas antes de ele iniciar a sua palestra, eu queria só falar um pouco mais a respeito da importância do departamento nas múltiplas versões desse curso, né? O apoio do departamento foi fundamental, ele foi fundamental novamente agora para essa versão. A gente tem que dar o crédito também que o departamento de HIV/AIDS e ISTs foi um dos órgãos que se articulou mais rapidamente no sentido de propor ações para o enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS no mundo. E esse programa de HIV/AIDS, como vocês já devem ter sabido há tempos, né, ele é um programa que se viu como modelo para muitos outros para países emergentes, como é o perfil do nosso país. Então, é com muita gratidão e prazer que eu chamo o Dr. Gerson para proferir a sua palestra. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, a organização do encontro, né, para que nos convidasse o departamento, para que a gente pudesse falar um pouco sobre a situação epidemiológica, né, e as ações que a gente pretende, trabalhar no país, né, para esses próximos anos, né. Só me apresentando um pouco rapidamente, eu sou Gerson. Eu trabalho no Ministério da Saúde há pelo menos 3 décadas, né? Quando eu entrei no Ministério da Saúde, já como estudante, né? Com 17 anos, em 1984, a gente nem tinha um programa de AIDS, né? Nós tínhamos uma divisão nacional de dermatologia sanitária, né? Que nós tínhamos a hanseníase, né? E as outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Quando começaram a pipocar os primeiros casos de AIDS no Brasil, e na época a minha professora da Faculdade de Medicina lá em Brasília, que era a doutora Araí, me chamou para me ser estagiário, né, no programa de dermatologia. E aí começaram a aparecer muitos casos, né? Eu me lembro que na época a gente, lá como estudante, a gente conseguiu fazer a primeira ficha de notificação de casos de AIDS do país. Vocês imaginam o tamanho da ficha, né? Eram fichas com 3 páginas, né? E elas iam para Brasília mimeografadas, né? Acho que a maioria de vocês não conhece e não sabe o que é um mimeógrafo, né? E eu fiz o primeiro boletim de AIDS desse país. Eu me lembro que na época eram aproximadamente 3.000 casos de AIDS que a gente conseguia fazer o boletim. E conheci pessoas muito interessantes nessa época. Eu me lembro que na época, assim, eu como estudante, né, claro, a gente não fala muita coisa, né? Eu me lembro que estava na mesa Ricardo Veronese, Paulo Teixeira, aquelas sumidades médicas que a gente só conhece pelos livros, né? E assim, era muito interessante que tem algumas curiosidades que são muito boas da gente comentar. Por exemplo, a gente sabe que o Brasil é o único país de língua latina que não chama AIDS de SIDA, né? Chama AIDS, né? E eu me lembro que eu estava na hora da discussão que ficava, é AIDS, vai ser SIDA, vai AIDS, não SIDA, né? E a gente começou a chamar AIDS por causa das Aparecidas, né? No Brasil, a nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, e todas essas Aparecidas são SIDAs, né? Então a gente não podia ter esse nome no Brasil, né? Então, assim, são muitas histórias muito interessantes, né? Eu sou médico, como eu falei, dermatologista, eu sou formado pela UNB e fiz residência aqui em São Paulo, né, no Instituto Lauro de Souza Lima, que me deu o título na época de hansenólogo, né. Tenho mestrado pela Escola Paulista de Medicina, eu fiz muita parte da minha vida aqui em São Paulo, né. E recentemente terminei o doutorado pela Universidade de Brasília, né, discorrendo sobre o tema sobrevida, né, de pacientes com AIDS no estado do Rio Grande do Sul. E assim, a colocação de AIDS no Rio Grande do Sul tem uma razão de ser, porque é o estado onde a gente tem a pior situação epidemiológica do país. A gente diz que no Brasil a gente tem uma epidemia concentrada, né, nas populações vulneráveis e populações-chave, mas no Rio Grande do Sul, muito provavelmente, a gente já deve ter uma epidemia generalizada, né? Nós fizemos agora recentemente o último estudo de prevalência em parturientes, né, que lá no estado do Rio Grande do Sul a gente teve uma prevalência de aproximadamente 2%. Né? 2% de prevalência é um dado que a gente tem que tomar cuidado. Né? E tem várias razões e vários porquês, né, que a gente tem essa situação epidemiológica tão ruim naquele estado.
Eu vou falar um pouco sobre a situação da epidemia no Brasil. Eu sou epidemiologista, é uma fala que eu gosto. Eu prefiro muito mais falar da epidemiologia do que da clínica, né, como epidemiologista que sou, e das principais ações que a gente está colocando para agora, né? O nosso departamento, né, com essa reestruturação do Ministério, a gente sofreu algumas mudanças, que eu acho que, de certo modo, elas são para o bem, né? Antigamente, nós tínhamos o departamento AIDS, a sífilis, né, as hepatites virais e todas as outras doenças IST que a gente trabalha com a vigilância epidemiológica sentinela, né? Agora nós estamos acrescentando a tuberculose junto com a gente, que eu acho que é muito interessante, no sentido de que a nossa maior co-infecção é com a tuberculose e a nossa mortalidade, 38% das nossas mortes são devidas à co-infecção TB-HIV. E aí a gente acrescentou também a hanseníase, né? Eu sempre brinco, né, que eu acho que é sempre um karma, né? A doença vai e volta para mim, né, como hansenólogo que sou. E eu acho que a gente trabalha com as doenças relacionadas à pobreza, né? Então, a gente está criando esse novo departamento e a gente espera, né, que essa incorporação, não diria incorporação, essa junção com a tuberculose, pode fazer com que a atenção ao paciente, de forma geral, possa ser melhorada, no sentido de que a gente possa diminuir as mortes pela co-infecção. Bom, mas vamos falar um pouco sobre a situação epidemiológica, né? Aqui, eu gosto muito de mostrar esse gráfico, porque esse gráfico, eu acho que ele mostra um resumo, né, da situação epidemiológica da AIDS, do HIV e AIDS no Brasil, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no departamento, que voltei ao departamento no ano de 2004, a gente só fazia notificação de AIDS, né? E eu sempre dizia, eu acho muito estranho, né, a gente ter um teste positivo, né, e a gente esperar o CD4 baixar para que a gente possa fazer um diagnóstico de AIDS. Bom, isso aconteceu até o ano de 2014, né, quando a gente começou a fazer a notificação do HIV. Porque tanto que a gente pode ter uma diferença epidemiológica importante, né? Na hora que a gente chama AIDS, a gente chama detecção. Quando a gente chama HIV, a gente chama incidência, né? Porque a gente acha que no HIV, né, os casos são casos mais recentes, né? Diferente dos casos de AIDS, que quando a gente faz a notificação de um caso de AIDS, eu posso fazer notificação até de casos pelo critério óbito, né? Então, certamente, não é mais um caso novo, né? Esse cara morreu e ele aparece lá no sistema de informação de mortalidade como um óbito pela AIDS. Outra coisa que é muito interessante a gente comentar, que lá no departamento, desde 2004, quando eu cheguei lá, eu sempre ficava muito preocupado com o número de casos, né, que diminuía os casos de AIDS na região Nordeste, né? Eu achava muito estranho, né, a gente ter uma diminuição dos casos. E aí a gente falava que a epidemia estava interiorizando, feminizando, né, que estava pauperizando. Não, assim, a gente tem uma doença que tem 30 anos, né? Então ela estava se conformando na população em geral, como é a tuberculose, como é a hanseníase, né? Então, assim, lá o que a gente faz a cada ano, a gente utiliza vários bancos de dados, e desde 2004 a gente faz relacionamento de banco de dados, para que a gente possa conhecer melhor a situação epidemiológica da AIDS no país, né? Então, a gente pega o dado do SINAM, que é o Sistema de Vigilância Epidemiológica, que a gente tem a notificação e investigação dos casos. A gente tem o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. E, especificamente no programa de AIDS, a gente tem dois sistemas que são nossos, que são online, que a gente tem isso em tempo real, que é o Ciclone e a gente tem o CICEL. O Ciclone é o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos e o CICEL é o Sistema de Exames Laboratoriais. Então, a cada ano, quando chega no mês de agosto, a gente tem essa tarefa enorme de fazer um relacionamento de todos esses bancos de dados, porque a gente tem muito caso que aparece lá no SIM como causa básica AIDS e ele não aparece no SINAM. A gente tem muita gente de consultório particular que tem um diagnóstico na rede privada, pega o remédio na rede pública, né, e é registrado no Ciclone, mas o doutor lá da rede privada nunca diagnosticou esse caso. Então, a cada ano, cada 6 meses, a gente faz essa enorme, a gente precisa ter bancos bancos e computadores muito potentes, para que a gente possa fazer esse relacionamento de banco de dados. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, no final das contas do relacionamento de banco de dados, a gente tem uma inclusão de 35% a mais de casos de HIV ou AIDS que não estão no SINAM.
Então, assim, se a gente não fizesse esse relacionamento de banco de dados, provavelmente a gente tinha uma subnotificação importante, né, de casos de HIV/AIDS. Mas esse é o dado que a gente tem com relação aos sistemas de informação de rotina, né? Mas a gente também tem algumas pesquisas que a gente faz a cada 4 anos para que a gente possa entender, né, a situação epidemiológica que a gente tem, entender o tamanho da epidemia e como é que a gente está andando, né? Então, a cada 4 anos, a gente faz uma pesquisa com conscritos. O que são conscritos? São os meninos que vão se apresentar no Exército, né? O serviço militar no Brasil é obrigatório. Então, todo menino, quando completa 18 anos, ele tem que se apresentar no Exército, né? Então, a gente faz uma pesquisa de comportamento, atitudes e práticas, e a gente testa esses meninos para HIV, sífilis e hepatite B e C. Nós fizemos agora, recentemente, a gente deu uma prevalência nesses meninos de aproximadamente 0,12%, né? Para o HIV, para a sífilis, bem maior. E a gente tem, é muito interessante que a gente tem o número daquele menino, né, que é uma pesquisa anônima, tem um número daquele menino com todos os dados que ele preencheu de comportamento. E a gente observa que na população em geral desses meninos, a prevalência é 0,12. Quando esse menino diz que é HSH, a prevalência vira 0,21, né? Essa é uma pesquisa grande que a gente faz, né? A outra pesquisa a gente faz com as parturientes, da rede pública e conveniada, né? A cada 4 anos também a gente pega essas meninas que vão parir na rede pública e conveniada e a gente testa para HIV e sífilis e hepatites. Com isso, a gente tem uma ideia da prevalência na população em geral. Quando eu digo que eu tenho aproximadamente 900 mil pessoas vivendo com HIV nesse país, esse dado é tirado dessas pesquisas, mostrando que a gente tem. Eu posso claramente dizer para vocês que, com uma prevalência na população em geral de 0,4, né, a gente pode dizer que o HIV/AIDS na população em geral é um evento raro, né, 0,4%. Entretanto, né, como eu disse, né, a epidemia no país é concentrada, né, e aí eu tenho que medir essa prevalência, né, nas populações vulneráveis, homens que fazem sexo com homens, mulheres profissionais do sexo, travestis e transexuais. E aí a gente faz um estudo que a gente chama RDS. Também a gente faz esse estudo a cada 4 anos. A gente fez o último em 2017, em 12 capitais do país. E assim, eu chamo algumas pessoas dessas populações vulneráveis, entrevisto e testo para HIV, sífilis e hepatite. E dou convites, né, para 3 amigos que possam vir ser testados e fazer essa pesquisa. Com isso, eu chego no N amostral e, assim, ao fim e ao cabo, a gente chegou para homens que fazem sexo com homens, uma prevalência de aproximadamente 18%, e mulheres profissionais do sexo, uma prevalência de aproximadamente 5,3%, e travestis e transexuais, uma prevalência de aproximadamente 31%. Então, a gente mostra claramente que na população em geral você tem um número, e nas populações mais vulneráveis você tem um número absurdamente maior. E aí, essa pesquisa, a gente tem todos os dados, né, de comportamento, de conhecimento da doença, né, de discriminação, de estigma, né, de acesso a serviços de saúde, que são respostas importantes para que a gente possa ter uma ação importante do governo, né? Bom, mas voltando aqui ao que a gente estava, né? Aqui a gente tem os casos de HIV, né, aumentando. Aqui, nessa barra maior, a gente tem os casos de AIDS, que a gente passa de um número aqui chegando a 18 por 100 mil, né? Aqui a gente tem um dado em menores de 5 anos, que é esse indicador de menor de 5 anos, é um indicador que a gente é um proxy, né, da transmissão vertical, porque a gente sabe pelo dado do Sinan que criança menor de 5 anos que tem AIDS, das duas uma, ou foi transmissão vertical ou foi violência sexual, né? Então, o dado que a gente mostra é que esse é um dado proxy, mas que mostra que a gente tem alguns dados que podem informar. O dado de AIDS, a gente pode mostrar que ele tem diminuído, né? E é esperado, né? Porque assim, antigamente a gente só tratava os pacientes com CD4 menor que 350 que tinham AIDS. Hoje, a partir de 2014, eu estou testando e tratando todo mundo, né? Então, muito provavelmente, quem é tratado já cedo, ele não vai evoluir para AIDS. Por isso mesmo que a gente tem uma diminuição dos casos de AIDS, mas a gente pode observar que a gente tem um aumento, né,
de HIV. É claro que a notificação começou a partir de 2014. Aí vocês me perguntam assim, mas esses dados aqui, você tirou da onde, né? É porque tinha alguns estados que já notificavam HIV já há muito tempo, né? O Distrito Federal, Estado de São Paulo, município de São Paulo já notificava, e Curitiba. Portanto, a gente tem alguns dados aqui para trás, que são dados de notificação de HIV desses estados. A mortalidade, né, ela vem diminuindo, né, ao longo do tempo, né, mas eu tenho absoluta certeza, né, que a gente ainda tem um coeficiente de mortalidade, é claro, né, eu vou mostrar para vocês o gráfico aqui, que a gente diminuiu muito a mortalidade quando a gente iniciou o coquetel, lá no final da década de 90, né, e agora, depois que a gente iniciou essa coisa do testar e tratar. Mas a gente tem absoluta certeza que a gente pode diminuir, e é uma das minhas prioridades, né, para o ano de 2019 e 2020, é que a gente possa diminuir a mortalidade. E a gente vai basicamente atacar duas coisas. Primeiro é a co-infecção TB-HIV, por isso que é importante, né, a tuberculose está trabalhando junto com a gente, e principalmente a gente diminuir as taxas de abandono, né. Ontem a gente fazendo as reuniões dentro do departamento, eu fiquei horrorizado com as taxas de abandono que a gente tem de AIDS. A gente tem aproximadamente 600 mil pessoas tratando de HIV e a gente tem uma taxa de abandono de 15%. Né? Então, é um número expressivo, importante e que a gente precisa atacar. Primeiro, entender por que abandona, né? Que problema que faz com que um paciente de AIDS abandone o tratamento. Então, assim, eu acho que, assim, eu falei agora há pouco, né, que a gente fala das pesquisas quant, né, de prevalência, né, populações vulneráveis e populações-chave, mas eu acho que a gente está precisando muito de pesquisa quali, né, para a gente entender, né, o que faz, por exemplo, alguém abandonar o tratamento de HIV/AIDS. Bom, indo para frente, né. Bom, aqui a gente tem as taxas de detecção, né, separadamente, aqui as taxas de detecção de AIDS nas barras, né, e a taxa de detecção do HIV na linha, no país como um todo, né. Aqui a gente tem a taxa de detecção em gestantes, né, 2,1, aqui no ano de 2010, chegando a aproximadamente 2,8, né, já no último ano que a gente fez a aferição. Bom, isso pode ser bom e pode ser ruim, né. Pode ser bom, porque assim, a gente teve um esforço bastante grande, né, de notificar gestantes, né? E aí eu acho que a Rede Cegonha ajudou bastante nisso. Mas não só a gente precisa notificar, a gente precisa notificar e colocar os esquemas terapêuticos, né, estabelecidos dentro dos protocolos, porque isso também é uma das minhas que a gente colocou como prioridade para o ano de 2019 e 2020. Hoje, se a gente coloca uma mulher gestante HIV positiva, se ela for diagnosticada cedo, e a mulher tem duas oportunidades dela ser diagnosticada com HIV/AIDS, né? Por ser mulher, né, no diagnóstico normal de um paciente com AIDS, e no momento em que ela fica gestante, né, porque você tem a notificação de gestante HIV positivo. Então, assim, a gente não pode perder essa mulher. E é certeza, né, que se a gente coloca todos os protocolos, as taxas de transmissão vertical são mínimas, tendendo a zero, né. Então, assim, a gente não pode, acho que a gente tem propostas de certificação da eliminação do HIV, mas eu acho que o que a gente precisa mais do que ter selos de certificação do HIV, é a gente treinar os serviços, a gente ter uma atenção básica competente, né, para que possa diagnosticar e tratar essas mulheres, para que a gente, ao fim e ao cabo, a gente não tenha um caso de transmissão vertical. E isso não vale só para HIV, né? Vale para sífilis e vale para hepatite. Hepatite a gente precisa vacinar todas as mulheres com hepatite com a vacina, e sífilis principalmente, né? Acho que a gente tem um acompanhamento maior, né? Porque a gente precisa testar a mulher, porque ela trata-se, reinfecta, né? Então tem vários problemas aí com relação à sífilis, e a sífilis a gente tem uma situação epidemiológica muito pior, principalmente com relação à sífilis congênita, tá? Bom, aqui a gente tem, como eu falei para vocês, a taxa de menores de 5 anos, né, que é um proxy da transmissão vertical. A gente tem diminuído ao longo do tempo, mas assim, acho que a gente precisa reduzir ao máximo possível, segundo os indicadores que são propostos, né, pela Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Bom, tá. Aqui, a taxa de detecção segundo sexo, né, nada mais é do que uma razão de sexos, né, entre homens e mulheres, né.
Aqui no ano de 2007, eu poderia dizer que eu tinha aproximadamente 15 homens para cada 10 mulheres. E aqui a gente pode dizer, a gente tem um aumento importante, eu posso dizer que eu tenho 22 homens para cada 10 mulheres, mostrando que a razão entre os sexos, né, considerando homens e mulheres, ela tem aumentado, né, desfavoravelmente para o lado dos homens, né. Eu vou mostrar basicamente para vocês que o que a gente tem na realidade é uma epidemia de homens, jovens e HSH, né, claramente pelos dados epidemiológicos que a gente tem. Olha que interessante, aqui são homens, né? Nós temos uma série histórica de 2007 a 2017, mostrando, né, que a gente tem um aumento, né, em todas as faixas etárias entre homens, né? Mas a gente pode observar que a gente tem aumentos importantes em faixas mais jovens da população. Então, a gente pode dizer que a gente tem homens, né, mais homens do que mulheres, né, e mais homens jovens, né? Que eu acho que essas coisas são importantes, né, porque elas dão pistas, né, de como a gente deve agir e para qual população a gente precisa prioritariamente trabalhar, não é? Aqui as mulheres, né, a gente pode observar que a gente tem uma queda, né, em todas as mulheres, né, mas a gente tem pequenos aumentos, né, nas faixas etárias, eu não coloquei aqui, mas nas faixas etárias maiores, né, mais velhas da população, que é o que a gente pode observar nesse slide, né? Se a gente comparar, né, as faixas etárias entre homens, olha aqui, ó, 2007 e 2017, mostrando, né, olha aqui os aumentos, né? 35 a 39, 40 a 44, e aqui também a gente tem aumentos importantes. E na faixa etária também de 25 a 29 anos. Bom, aqui é a taxa de detecção em mulheres, né? Da mesma forma que eu falei há pouco, né? Segundo as faixas etárias, né? A gente pode observar que a linha mais escura é o ano de 2007 e a linha mais clara o ano de 2017, mostrando que a gente tem uma queda, né, ao longo desses 10 anos, em todas as faixas etárias, exceto, como eu falei há pouco, na faixa etária de 60 anos e mais. Eu achei tão engraçado que outro dia eu dou aula na Faculdade de Medicina, lá em Brasília, né? E assim, a gente dá aula numa faculdade de medicina que a gente forma médicos de família, né? E assim, todos os meninos, quando eles chegam na faculdade de medicina, no primeiro ano, eles têm uma família, né, que eles acompanham até o final do curso, né? E a gente faz visitas domiciliares, que elas são interessantes, e aí a gente junta, a gente tem idoso, tem criança, tem tudo, né? E é muito interessante que eu estava na véspera do carnaval, a gente estava fazendo uma atividade com já as pessoas mais idosas, aí a gente falou, bom carnaval e tudo. Aí eu falei, e usem camisinha, mas eles ficaram completamente espantados. Parece que para essa faixa etária da população ninguém faz sexo, não precisa camisinha, ninguém fala nada. Então é uma coisa muito doida, né? Então por isso que a gente tem esses casos aumentando nessa faixa. Nunca usaram camisinha, não tem costume, né? A gente tem os Viagras da vida que estão usando. Então assim, esses aumentos têm alguma razão de ser no que a gente está colocando, né? Bom, aí aqui a gente tem casos de AIDS, aí eu digo para vocês que é casos de AIDS segundo a categoria de exposição. Eu falei há pouco para vocês que a gente faz relacionamento de banco de dados, né? Lá, há pouco, para a gente pegar o número total de casos. A categoria de exposição, quem conhece a ficha do SINAM, porque a ficha do SINAM, de notificação, é uma ficha de notificação e investigação. E a gente pergunta qual é a categoria de exposição teoricamente, que a pessoa mais se infectou. O SINAM, ele é meio doido, né? Ele tem um algoritmo que diz assim, bom, se eu sou HSH e se eu sou usuário de drogas, né, eu posso ter me infectado pelas duas formas. Mas o SINAM diz que é mais por uso de droga injetável, né? É muito interessante. Mas o ruim dessa história, quando a gente faz o relacionamento de banco de dados, é o seguinte. No Ciclon, eu não tenho categoria de exposição. No CICEL eu não tenho categoria de exposição e no SIM eu não tenho categoria de exposição. Então, eu fico sem informação de categoria de exposição de 35% dessas pessoas. Então, assim, quando eu pego só o dado do SINAM, eu estou dando meio que um tiro no escuro, porque tem uma faixa de gente ali que eu não sei qual foi a categoria de exposição que esse povo se infectou.
E aí, assim, eu espero, né? Eu como sou epidemiologista, eu começo a fazer imputações e começo a distribuir, né, os casos segundo as categorias de exposição que a gente mais tem. Mas não é correto, né, do ponto de vista... Mas também eu não posso chegar no Ciclon, né, na hora que a pessoa vai para uma UDM, pegar o medicamento lá na fila da UDM e perguntar qual a sua categoria de exposição que você acha que você se infectou. Então, essas coisas, você tem que ter alguns cuidados, né? Bom, aqui... Olha a nossa categoria de exposição. Aqui a gente tem a categoria heterossexual, o vermelho, né? E aqui a gente tem a categoria de exposição entre os homens que fazem sexo com homens. Então, a gente pode observar um aumento claro, né, dentre as categorias de exposição referidas, né, entre os homens que fazem sexo com homens. Bom, aqui é a distribuição percentual, né? Olha que interessante. A gente pode observar, né, pequenas assim. Porque assim, na hora que a gente vai olhar essas coisas, né, a gente tem que olhar os números e tem que olhar a população. É claro, né, que se eu olhar a população de hétero, né, o N de hétero, para me calcular a taxa, é maior do que o N de homo, né? Porque assim, os meus estudos dizem que a minha taxa, a minha prevalência, ou minha frequência de HSH entre os homens é 3 a 11%, né? Então, é um número menor. Então, assim, se eu tenho um número de casos, o denominador é menor, então eu tenho aquelas taxas que são maiores, né? Então, a gente pode observar que quando a gente chega no ano de 2017, né, 48,7, 47,8, né? Então, muito parecido esses dados que estão aí colocados, né? Bom, aqui a gente tem homens de 13 anos e mais, né? Segundo categoria de exposição e segundo regiões do país. Se vocês olharem, é assim, eu sempre digo que no Brasil, a gente não pode dizer assim, bom, a nossa taxa de prevalência no Brasil é X. Aí eu pergunto assim, bom, mas qual é a taxa de prevalência no Rio Grande do Sul e qual é a taxa de prevalência no Amazonas, né? Qual é a taxa no Paraná e qual é a taxa no Piauí? Porque, na realidade, essas diferenças são muito importantes. Porque eu não posso ter uma receita de bolo e dizer que eu vou fazer uma prevenção igual para todos os estados e todas as regiões. Até porque a língua é diferente, porque os costumes são diferentes, as coisas são completamente diferentes. E se vocês olharem aqui, é que vocês vão ver mesmo. Olha aqui, ó. Se você pegar a região norte, 44% da população é de HSH, Nordeste, 48% da população, Sudeste, 55% da população. Olha a região Sul, 37% da população. Olha os HSH na região Sul. Por que eu digo hoje que no Rio Grande do Sul a gente tende a ter uma epidemia generalizada? Exatamente por isso, que eu tenho um maior percentual de heterossexuais. Então, assim, na hora que a gente for fazer esses planos de saúde, não adianta a gente querer fazer um plano diferente, igual para todo mundo lá de Brasília, que a gente certamente vai dar com os burros na água, porque não vai dar certo de absolutamente nenhum. Se a gente observa aqui porque ele não pode, não mostra muito, olha aqui que interessante, se você olhar usuários de drogas injetáveis, olha aqui a região sul. Não sei se vocês sabem que a região sul, o Brasil, no começo a gente tinha muitos doentes com a categoria de exposição usuário de drogas injetáveis. Essa população morreu, né? Nos primeiros tempos essa população morreu, e ela foi migrando para crack. Mas, se você pega a região sul do país, hoje, você ainda tem os maiores percentuais de usuários de drogas injetáveis. E os experts, aí eu falo do Chico Inácio Bastos, lá do Rio de Janeiro, eles dizem que isso é uma população ponte. Por isso que a gente tende a ter uma epidemia generalizada nessa população dos estados da região sul do país. Aqui é o coeficiente de mortalidade, né? A gente tem uma queda importante, né? 5,6 para 4,8, mas eu tenho absoluta certeza que dá para a gente diminuir esse coeficiente de mortalidade, e ele também varia, né? De região para região, de estado para estado, né? E aí o que a gente tem que pegar são esses pontos, né? Que a gente tem hotspots de casos muito altos, de co-infecção com a tuberculose muito altos, de mortalidade muito alta, de abandono muito alto, e formar um plano de trabalho para que a gente possa reverter essa situação que a gente encontra. E aí, observando esses dados, a gente começou a pensar lá no Ministério, nessa nova gestão, né, que prioridades, né, a gente tentaria colocar, né, como mais relevantes, né,
para os anos de 2019 e 2020. Eu não gosto muito de colocar muita prioridade, porque quando a gente bota muita prioridade, nada vira prioridade, né? Então, eu prefiro colocar 4 ou 5, mas que a gente possa realmente trabalhá-las de uma forma, né, importante, né? Então, eu coloquei como prioridade 1, reduzir a mortalidade das pessoas vivendo com HIV. A prioridade 2, eu coloquei como ampliar o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais com foco na hepatite C, né? Eu espero. E aí, assim, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, a gente teve muitos problemas com medicamentos de hepatite, né? Coisa que a gente não tem com relação ao programa de AIDS, né? Primeira medida que eu tomei quando eu cheguei lá, eu acho que às vezes eu sou meio louco, né? Peguei todo o orçamento que tinha no Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde para as hepatites, puxei para o Departamento de AIDS e agora nós vamos fazer a compra dos medicamentos de hepatites, igual que a gente faz de AIDS. Porque aí realmente eu vou ter gerência sobre a compra dos medicamentos e vou saber se está faltando, quem não está faltando, né, Cássio? Então, é uma dificuldade bastante grande, né? Então, assim, agora a gente vai ter gerência, né, do que a gente está fazendo com relação a medicamentos para hepatite, de modo que a gente não possa ter falta de medicamentos para os pacientes de hepatites, porque não adianta, como é que eu posso fazer um plano de eliminação que eu digo que eu preciso, cada ano, aumentar a testagem, aumentar os casos, se eu não tenho remédio, né? Quer dizer, não vai rolar, né? Quer dizer, eu vou passar vergonha ao longo do tempo, porque é melhor nem saber, né, do diagnóstico, né? Para mim não ter remédio, é melhor nem saber. Bom, o terceiro ponto é reduzir a transmissão vertical da sífilis, das hepatites B e eliminar a transmissão vertical do HIV. Aqui eu estou falando em eliminar mesmo. Eu acho que a gente tem condições de eliminar a transmissão vertical do HIV. Da hepatite B, eu acho que a medida mais importante vai ser a gente colocar no pré-natal e principalmente aumentar a cobertura vacinal de hepatite B, né, para a população em geral, em especial nas gestantes, né? E a transmissão vertical da sífilis, essa está começando a ficar muito complicada. Sífilis, para a gente, ainda, eu posso até dizer, considerada uma doença que a gente pode dizer negligenciada, né? Faltou penicilina no mundo todo, né? A compra da penicilina, segundo a pactuação com as 3 esferas de governo, era de compra dos estados e municípios, eles começaram a não comprar, a gente puxou essa compra para o Ministério da Saúde. Então, assim, e a gente conseguiu fazer um plano, né? A gente conseguiu, no ano passado, uma emenda parlamentar, de modo que a gente está colocando alguns apoiadores, né, em 100, a gente sempre coloca, 100 municípios que a gente considera como prioritários, que tem 61% da carga de sífilis no país, de modo que, a partir daí, eu possa tentar reverter, né, essa situação epidemiológica que a gente tem, porque tem aumentado a sífilis adquirida, tem aumentado a sífilis congênita e tem aumentado a sífilis em gestantes. O pior é que a gente tem alguns estados, quando a gente observa o dado epidemiológico, por exemplo, alguns estados da região Nordeste, que a gente tem muito mais sífilis em gestantes do que congênita. Aí é o fim da vigilância epidemiológica. O cara não conseguiu pegar 10 gestantes e só foi conseguir pegar a sífilis congênita. Então, assim, a gente vai ter que ter muito e muito trabalho para reverter a situação epidemiológica da sífilis congênita. E é um trabalho que a gente só vai ter resultado daqui a 3, 4 anos, na hora que a gente tiver equipes muito bem capacitadas para o diagnóstico e para o tratamento. E, às vezes, as pessoas têm até dificuldades com relação ao diagnóstico da sífilis. Bom, aqui, mostrando para vocês, né, o coeficiente de mortalidade por AIDS, né? Aqui eu tenho uma série histórica, desde o primeiro caso de AIDS, aqui no ano de 1980, até o ano passado, que foi 2017. Esse ponto aqui, essa redução que a gente teve aqui no final da década de 90, tem a ver com o tratamento, né, que foi institucionalizado lá no final dos anos 90, o coquetel. E aqui a gente já pode observar um pouco dessa diminuição da mortalidade por conta do testar e tratar, né? Eu acho que isso tem feito uma diminuição importante na taxa de mortalidade. Mas, assim, eu acho que eu não estou muito contente com isso. Eu acho que a gente precisa, né, fazer com que a gente possa melhorar a taxa de mortalidade. Aqui eu estou falando um pouco, né, com relação à testagem, né? Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, né, buscar os diagnósticos, né?
na medida que a gente testa e que a gente trata, a gente pode estar diminuindo a cadeia de transmissão da doença. Aqui a gente tem o aumento, né, de teste de HIV entre 2019, 2017 e 2018. A gente manteve o dado em sífilis. Aqui a gente tem um aumento de teste para as hepatites, que a gente espera que seja aumentado agora na medida que a gente estiver implementando o plano de eliminação da hepatite C. Okay? Aqui, outra coisa que a gente está colocando ainda com relação a diagnóstico, né? A gente tem a questão relacionada com o autoteste, né? Que a gente está colocando na rede do SUS agora, no mês, a gente colocou agora no início do ano, né? Tivemos pequenos problemas, né? Mas a gente está colocando principalmente para distribuir para as pessoas e parceiros em uso de PrEP, e a gente também tem um projeto piloto, né? Nas cidades de São Paulo, de Santos, de Piracicaba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e São Bernardo. Uma coisa que a gente pretende hoje, né, e a gente já está em discussão ampla no Ministério da Saúde, é assim, que destino, né, a gente dá para os antigos CTA, né? Vocês sabem que são os CTA, né? São os antigos Centros de Testagem e Aconselhamento, né? Algumas pessoas dizem, mas eles não têm mais muito sentido, eles precisam ser fechados, eles não servem mais para nada, absolutamente nada, né? Mas, assim, o que a gente está discutindo agora nessa nova roupagem do Ministério, né, na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, é que esses CTA, eles deixem de ser um centro de testagem e aconselhamento, que eles possam vacinar para hepatite, né, que eles possam vacinar para HPV, que eles possam fazer a PrEP, que eles possam fazer a PEP, que eles possam fazer o tratamento, que eles possam ter um horário estendido para atender as pessoas. Então, assim, a gente está com um projeto lá, a gente tem aproximadamente 550 CTA no país, e a intenção é que a gente possa dar um destino, né, mais louvável, né, para os CTAs no país. A gente está começando com um piloto de 7, né, incluindo o CTA do Distrito Federal, mas a intenção é que a gente possa expandir com isso. Basicamente, eu acho que a gente pode trabalhar em todas aquelas atividades e todas aquelas prioridades que foram colocadas inicialmente. Bom, uma das coisas que a gente sempre tem distribuído, né, são os preservativos, né, geolubrificantes, né. Preservativos é um negócio que vocês não podem imaginar a dificuldade que é, né. Nós temos uma fábrica de preservativo no Acre, não sei se vocês conhecem, lá em Chapuri, que é feita lá com a borracha da Amazônia, mas ela é super insignificante para a demanda de preservativos que o Brasil compra, né? E aí, assim, o que a gente faz comprar, a gente compra da China, compra da Índia esses preservativos, mas vocês não podem imaginar a novela que é, né? Porque, assim, esses preservativos passam pela alfândega, a gente tem que ter o certificado de validade, a gente precisa verificar. E, assim, a última vez que eles vieram com lotes completamente diferentes, um diferente do outro, e aí você teve que pegar 400 milhões de preservativos e observar lotes na mão, no olhão. Então, isso teve um atraso enorme. Mas, assim, tanto que agora, para esse carnaval, a gente teve muita dificuldade, a gente teve que botar uma equipe enorme do Ministério aqui no Almoxarifado de São Paulo, para a gente observar como é que estavam esses preservativos, mas, no fim, a gente conseguiu distribuir para o carnaval 130 milhões, estou falando de preservativos masculinos, né? Preservativo feminino, a gente fez agora uma compra de 43 milhões de preservativos femininos, um número bem inferior, né, ao que a gente compra para preservativos masculinos, e a gente está fazendo oficinas, né, nos estados, para que a gente possa trabalhar melhor essa questão do preservativo feminino, que ele é muito pouco utilizado e muito pouco discutido, a utilização desses preservativos. E quando a gente faz a compra de preservativo, a gente compra através de demandas estaduais, né? Os estados demandam e a gente compra segundo essa demanda, né? E a demanda sempre de preservativos femininos é muito pequena. Sempre muito pequena. Então, o que a gente está induzindo, estimulando, né, em oficinas estaduais, para que as pessoas possam usar mais o preservativo feminino. Bom, aqui a gente tem vários projetos, né? E, assim, eu acho que, assim, trabalhar com a sociedade civil, eu acho que, assim, o programa de AIDS e o programa de hanseníase, né, lá nos idos de 1980, né, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, quando a gente trabalhou muito isso, né, foram os primeiros programas, né, que trabalharam
com a sociedade civil. Oi? 5 minutos? Tá. Com a sociedade civil. Então, acho que a sociedade civil tem um papel importante, né? No trabalho, né, com o Ministério da Saúde. Então, a gente tem vários projetos que a gente trabalha com a sociedade civil e a gente tem uma distribuição importante de recursos, né, que a gente tem eventos, fluido oral, assessoria jurídica, prevenção combinada, vários projetos, né, que a gente tem. E, principalmente, o projeto mais importante é o projeto Viva Melhor Sabendo, né? Aqui a gente tem a profilaxia pré-exposição, né, que a gente iniciou no ano passado. A gente tem 8.000 pessoas que iniciaram PrEP, né? E a gente tem os percentuais de população dessas 8.000 pessoas. E a nossa meta para esse ano de 2019 é dobrar, né, essa profilaxia pré-exposição. Eu sempre digo, né, que assim, as pessoas ficam dizendo, mas é um governo que é muito de direita e tal. Mas assim, nada, absolutamente nada, dos projetos do departamento estão modificados e, muito pelo contrário, a gente aumentou o nosso orçamento e é uma fala do ministro, né, que a gente precisa, para esse ano de 2019, aumentar a profilaxia pré-exposição. E ele nos colocou como meta que a gente pudesse dobrar a profilaxia pré-exposição. Aqui a gente tem os tratamentos de hepatites, né, distribuídos de 2010 a 2018. E aqui a gente tem os tratamentos, né? A gente tem aproximadamente 600.000 pessoas, né, tratando para HIV e AIDS, é um número importante, né? Isso dá um orçamento de recursos financeiros bastante importante, né? E aí a gente tem aqui as metas, né, da cascata de cuidado contínuo, né? A gente tem, ao longo do tempo, né, um aumento no número de pessoas diagnosticadas. A gente passa de 69% em 2012 para 84% já no ano de 2019. Com relação ao tratamento, a gente tinha em 2012 64% em TARV, hoje a gente tem 75%, e a supressão viral a gente tinha 86% em 2012 e a gente tem uma supressão viral de 92%. Acho que esses dados são importantes, são robustos, né? A gente coloca isso pelo nosso sistema de informação, mas assim, a gente tem ainda, como eu falei para vocês, uma taxa de abandono importante, né, que eu acho que a gente precisa reduzir ao máximo para a gente melhorar todos esses indicadores que a gente tem aí, principalmente, né, um indicador de mortalidade. A gente tem aqui os tempos medianos, né, entre o primeiro CD4 e o início da TARV, né, que a gente tem aproximadamente, a gente passa de 656 para aproximadamente 32, pouco mais de um mês, né? Mas assim, como eu falei, não adianta só iniciar, acho que tem que se iniciar e permanecer na terapia antirretroviral. E a gente tem aqui os apresentadores tardios, que eu acho que isso é um dado importante, né, para a gente verificar, né, como é que a gente está evoluindo com relação ao diagnóstico, né? A gente passa de 20% em 2009 para aproximadamente 16% já no ano de 2018, né? Aqui a gente tem os tratamentos de sífilis, que eu não vou falar um pouco sobre isso, né? E aí eu queria encerrar, né, colocando que, assim, embora, né, a gente tenha uma Secretaria de Ciência e Tecnologia no Ministério da Saúde, a gente tem um CNPq, cada ano a gente lança, né, alguns editais de pesquisa, né, que eu acho que os senhores podem se aplicar, concorrer, né? E a gente, no ano já, a gente conseguiu um valor de 90 milhões, né, de reais, né, trabalhando com várias agências. A gente tem o CNPq, aí Decide, trabalhando com a Unesco, trabalhando com a Unitaid, né? E aí a gente tem também trabalhando especificamente com a SVS. A gente tem projetos importantes no PROAD-SUS, né? A gente está fazendo um projeto aqui com o INCOR de São Paulo, que tem a ver com hepatites agudas, né? Acho que a Cássia tem nos ajudado bastante. A gente tem um projeto importante de prevalência em parturientes de HIV, sífilis, hepatites, HPV e HTLV. A gente também recentemente fez um projeto de pesquisa sobre HPV, que a gente não tinha nenhuma informação sobre HPV. A gente tem um grande projeto com a OPAS, né, com relação à sífilis, e projetos importantes que a gente tem com o Banco Mundial. Bom, é assim, a gente teria várias coisas que a gente poderia falar, né? A gente tem ainda coisas importantes sobre hepatite, sobre sífilis, e espero
que a gente possa ter mostrado um pouco do que a gente pretende fazer. São somente aquelas 5 prioridades, mas elas vão resultar com a infecção TB-HIV, vai resultar em diminuir taxas de abandono, vai resultar em vacinação com relação à hepatite B, vai resultar em a gente melhorar a cobertura do pré-natal, e aí vale para todo mundo. Então, assim, a gente tem um trabalho imenso pela frente para esses anos de 2019 e 2020. E eu, como epidemiologista, eu coloquei aquelas prioridades porque elas têm metas. Eu quero diminuir a mortalidade em 38%. Eu quero reduzir a transmissão vertical do HIV a 0,5%. Então, assim, a gente tem números, né, que a gente vai acompanhar. Porque não adianta a gente colocar que a gente vai... a prioridade é essa, mas eu acho que elas precisam ser monitoradas com dados que a gente possa enxergar, né, para onde que a gente está indo, se a gente está melhorando, se a gente está piorando. Obrigado. Muito obrigado, Gerson. Foi uma exposição brilhante, muito animadora das perspectivas novas do departamento. Então, aqui a gente vai dar início a essa sessão de perguntas. A gente tem tempo para umas 3 perguntinhas. E já foi encaminhada uma para a mesa, eu vou começar com ela. Então, doutor Gerson, existe alguma proposta para criar um sistema similar ao CICEL, Ciclone, para o controle de dispensação de PrEP e PEP? Então, na realidade, assim, a gente pretende, né? Hoje, o Ciclone ele te dá dados com relação... O Ciclone hoje ele te dá dados com relação à PrEP. Se você chegar lá no Ciclone, você tem dados daquelas pessoas que estão em tratamento, né, para infecção, HIV/AIDS, e você tem dados com relação à PrEP, com relação à PEP. E aí você especifica. Hoje mesmo eu estava vendo isso, porque um aluno meu me pediu que ele queria fazer essas comparações entre as pessoas que tinham sofrido acidente sexual, né, o estupro, e quantas pessoas estavam colocadas lá no sistema com relação a isso. Assim, é claro, né, que esse sistema ele é pequeno ainda, ele é ainda insuficiente, mas a gente vai mantendo o Ciclone. E esse Ciclone, gente, vocês podem imaginar que é uma dificuldade a gente, porque assim, eu acho que o que está acontecendo e que está acontecendo bem, a gente não pode mexer. A grande vontade que as pessoas no Ministério têm, assim, é que não haja mais um CICEL, que tem o GAL, né, o controle GAL, que é geral do Ministério da Saúde para todas as duas doenças, e que a gente não tem um sistema de medicamentos, que a gente tenha lá o sistema da assistência farmacêutica. Então, assim, esse é um sistema que a gente defende, porque ele não funciona não só como um controle logístico de medicamento, ele serve lá na vigilância epidemiológica, porque ele me conta casos. Então, assim, a gente pretende melhorar o Ciclone, de modo que ali no próprio Ciclone a gente tenha informação com relação à PrEP e à PEP, e a gente vai incluir também o medicamento de hepatites, que a gente está passando para o componente estratégico, porque senão a gente também não tem nas hepatites o acompanhamento desses pacientes com relação ao desfecho deles. Então, a gente pretende qualificar melhor o Ciclone, não fazer um novo sistema. Oi, boa tarde, professor. Eu tenho uma dúvida, não sei se se caberia, mas assim, vamos tentar. Em relação à mortalidade das PVH, no boletim epidemiológico mostra só a causa de morte, né, AIDS, no caso. Eu gostaria de saber se vocês teriam alguma intenção de notificar causas de comorbidades não AIDS, já que a influência da terapia antirretroviral também, né, sofre aí vai influenciar nessa causa de mortalidade. E eu não sei se é muito difícil, porque assim, notificar essa causa de morte como uma comorbidade não AIDS, e como que isso seria levado até vocês para inclusão no boletim epidemiológico? Na realidade, o que a gente coloca lá no boletim, a gente faz isso, o que está colocado lá é causa básica, né? É B20 a B24, né? Mas assim, agora, na medida em que eu estou colocando ali, que eu falei da co-infecção TB-HIV, eu vou colocar todas as outras causas associadas no boletim, porque aí a gente vai pesar
além da causa básica, qual é a causa associada mais importante para, a partir daí, a gente começar a trabalhar. Agora, já nesse próximo boletim, agora, assim, você imagina que é um negócio complicado, porque, assim, eu tenho que ter computadores robustos e uma ação muito importante, porque, assim, eu pego o banco do SIM anual, né, que são aproximadamente 3 milhões, 8 milhões por aí, e aí eu tiro tudo que tem a ver do B20 a B24, que é a causa básica, e o que está colocado acima, né? Então, assim, mas a gente, pelo menos, a gente vai colocar as mais importantes, né? Então, Vocês têm alguma ideia se as causas de mortes por comorbidades não AIDS já ultrapassou AIDS ou não? não Aqui entendi, no Brasil. desculpa, não entendi. Se a causa de mortalidade por comorbidades não AIDS, Sei. hoje em dia já superou ou não as causas por AIDS? Não, eu não tenho esse dado. A gente já andou olhando lá alguns dados. Evidentemente, assim, que a gente tem que ter alguns cuidados com relação ao testado de óbito, né? Mas, assim, muito certamente, na hora que a gente começou a olhar os dados, porque você tem ideia, só com relação à infecção do TB-HIV, eu tenho 38%. Já foi 38%. Aí a gente tem outras causas, a gente tem a e varia de lugar para lugar, né? Porque, assim, você tem muita leishmaniose lá na região norte, então, assim, varia também muito de lugar para lugar. Então, assim, no geral, a gente está mantendo a causa básica, mas em alguns estados, por exemplo, lá na região sul do país, a gente tem, além da tuberculose, a gente tem outras causas muito importantes com relação a doenças pulmonares, até pelo clima, por essas questões que são muito importantes. Então, varia muito de região para região. Mas, assim, é um dado que, assim, a gente tem alguns estudos, a gente tem algumas teses de doutorado que foram feitas por técnicos lá do departamento, mas a gente quer colocar isso já nesse próximo boletim como uma rotina para a gente monitorar. Eu acho que o monitoramento é importante e por região e por estado, para que a partir daí você possa atacar em qual aquela co-infecção. Eu sei que no Brasil, de forma geral, a maior taxa de co-infecção e de mortes, né, é por tuberculose, mas lá na região norte já muda um pouco, embora no Amazonas também tenha a segunda taxa com a infecção TB-HIV, a mortalidade. Vou passar aqui para a pergunta que foi enviada. Gerson, há previsão para liberar a PrEP para o setor privado? Sim, sim. Já nesse ano de 2019, foi muito interessante, porque, assim, na minha primeira discussão com o ministro, né, a gente sempre tem reunião nas segundas-feiras, né, e ele falava assim, eu quero entender a PrEP, né. Assim, aí a gente ficou conversando, né, e aí no outro dia, eu me lembro que no outro dia a gente ia fazer a apresentação da campanha em Salvador. Aí ele ficou meio assim, aí ele ficou ouvindo, me perguntou algumas coisas. Quando foi no outro dia, a primeira coisa que ele falou para o repórter foi que ele queria aumentar a PrEP, né? Porque você lembra que tinha alguns comentários no jornal, que não sei o quê, que não... Aí ele falou assim, não, a gente vai dobrar isso. E a gente vai discutir com o setor privado, né, como é que a gente pode fazer. Agora, o problema do setor privado é que, assim, eu quero distribuir para o setor privado, mas eu também quero dado, né? Porque senão fica difícil, porque, assim, é que nem como a gente faz com medicamento para AIDS, né? E ninguém do setor privado fica sem medicamento. Mas agora o que a gente está colocando, quem trabalha com o Ciclone, a gente está colocando os alertas, né? Você está recebendo, mas você não tem uma notificação. Você precisa fazer essa notificação. Então, a gente vai trabalhar com o setor privado, mas a gente precisa da parceria no sentido de que... Porque, assim, a informação ela é importante para várias coisas. Para me saber, como eu mostrei o dado para vocês ali, qual é a população. Por exemplo, se você observou ali, a gente tem ali dizendo que das minhas 8 mil PrEP, né, 80% foi para HSH. Tá certo, beleza, tudo bem. Mas eu não mostrei para vocês, mas eu falei para vocês que a prevalência entre travestis e transexuais é 31%. Portanto, eu acho que os HSH são importantes, mas as travestis e transexuais tinham que ter uma cobertura bastante importante. Então, assim, o dado é fundamental e importante. Se a gente não tiver esse dado, e o setor privado precisa colaborar, e não é só consultório particular, não é só unidade particular, mas laboratório, né? Quer dizer, quantos dados a gente não tem de pessoas que fazem um teste na rede privada de laboratórios e tem um teste positivo, volta para o doutor e o doutor não notifica. A gente tem vários casos. Então, a gente vai fazer isso, mas a gente precisa da informação. A gente vai ter que estabelecer
algum mecanismo. E eu até digo que acho que o erro pode até ser da gente, Ministério da Saúde, porque assim eu fico imaginando uma pessoa que notifica uma pessoa na rede privada, né? Cadê a ficha? Onde é que está a ficha? Eu vou mandar para quem, né? Então, essas coisas eu acho que a gente precisa dar uma arrumada. Eu, como epidemiologista e mexo com vigilância, eu acho que a gente precisa fazer esses acertos. A gente cobra, mas a gente também tem que deixar tudo bem azeitado para que as pessoas possam ter o canal para onde elas possam fazer o diagnóstico e mandar o dado. Existe mais uma pergunta, mas a gente está já ultrapassado no prazo, então eu vou pedir para Jota fazer a sua pergunta no intervalo para o Dr. Gerson. Muito obrigado. Obrigado. E me convidem sempre, eu vou dizer que a gente vai estar sempre junto com vocês nos próximos.